papel do pai no desenvolvimento da inteligência emocional do filho. A inteligência emocional é a capacidade de reconhecer, entender e gerenciar as próprias emoções, além de ser capaz de perceber e influenciar as emoções dos outros. Ela é um dos componentes mais importantes para o sucesso pessoal e profissional, pois impacta diretamente a forma como uma pessoa lida com relacionamentos, toma decisões e enfrenta os desafios da vida. O papel do pai no desenvolvimento da inteligência emocional do filho é fundamental, enquanto a mãe muitas vezes assume o papel de cuidadora primária. O pai é uma figura-chave para ensinar ao filho como lidar com as emoções de forma saudável, desenvolver empatia e resolver conflitos de maneira equilibrada. O pai tem a oportunidade de ser um modelo de autocontrole emocional, compreensão e empatia, influenciando profundamente a forma como o filho encara o mundo emocional à sua volta. Neste tema, exploraremos como os pais podem contribuir para o desenvolvimento emocional de seus filhos, proporcionando as ferramentas necessárias para que eles se tornem adultos emocionalmente inteligentes e bem-sucedidos nas suas relações e desafios diários. O pai como modelo de autocontrole emocional. A primeira e mais importante lição para o desenvolvimento da inteligência emocional do filho é o autocontrole emocional. As crianças aprendem principalmente pelo exemplo. Isso significa que o comportamento do pai, como ele lida com o estresse, a frustração e outros sentimentos, será refletido nas ações do filho. O pai que pratica o autocontrole emocional, evitando reações impulsivas e demonstrando autoconsciência em situações desafiadoras, ensina ao filho como gerenciar suas próprias emoções de maneira eficaz. Por exemplo, quando o pai enfrenta uma situação difícil, como um contratempo no trabalho ou um desentendimento com outra pessoa, ele pode demonstrar ao filho como respirar fundo, refletir antes de agir e tomar decisões mais racionais. Esse tipo de modelo proporciona ao filho a confiança de que, independentemente das emoções que surgem, é possível manter o controle e reagir de maneira pensada. Pais que mostram autocontrole também ensinam seus filhos a não se deixar dominar pelos sentimentos, o que ajuda a prevenir reações impulsivas, como a raiva descontrolada ou a tristeza excessiva. Além disso, ensinam como lidar com o desconforto emocional de maneira saudável, evitando que a criança se sinta incapaz ou desamparada em momentos de dificuldade, ensinando o filho a lidar com a frustração e o fracasso. A vida está cheia de momentos desafiadores e muitas vezes a forma como lidamos com as frustrações e o fracasso determina nossa resiliência emocional. Os pais, especialmente os pais, têm um papel crucial em ensinar seus filhos a lidar com esses sentimentos de forma saudável. O pai pode ser a figura que ensina a aceitar as falhas como parte do processo de aprendizado e a manter a perseverança, mesmo quando as coisas não saem como o esperado. Por exemplo, se um filho falha em uma tarefa ou perde uma competição, o pai pode usar esses momentos para validar as emoções do filho, como tristeza ou frustração, mas também para ensinar a importância de tentar novamente e de aprender com a experiência. Em vez de simplesmente consolá-lo, o pai pode ajudar a criança a refletir sobre o que poderia ser feito de diferente da próxima vez, desenvolvendo não só a capacidade de lidar com a frustração, mas também a habilidade de encontrar soluções. Ao demonstrar que o fracasso não é o fim, mas uma oportunidade para crescer e melhorar, o pai ajuda a construir uma mentalidade de resiliência, onde a criança se sente capaz de enfrentar desafios sem perder a confiança em si mesma. Promovendo a empatia. Como ensinar o filho a compreender os sentimentos dos outros. A empatia é um dos pilares da inteligência emocional. Ensinar o filho a compreender os sentimentos dos outros e a reagir com compaixão é fundamental para criar relações saudáveis, tanto na infância quanto na vida adulta. O pai, como figura importante na vida do filho, pode ser um excelente modelo de empatia ao demonstrar atenção e compreensão para com os sentimentos de outras pessoas. O pai pode ensinar o filho a se colocar no lugar do outro
ao mostrar empatia nas interações diárias. Quando o filho vê o pai tratando os outros com respeito, compreensão e paciência, ele aprende a valorizar os sentimentos alheios. Por exemplo, ao interagir com um amigo ou colega de trabalho, o pai pode demonstrar compreensão quando alguém estiver passando por dificuldades, ou ao ajudar o filho a resolver um conflito com um amigo, ensinando a importância de ouvir e de entender a perspectiva do outro. Promover a empatia também envolve ensinar o filho a lidar com a dor emocional de maneira construtiva, ajudando-o a entender que validar os sentimentos dos outros não significa tomar a dor do outro como própria, mas oferecer apoio e solidariedade. Comunicação eficaz. O papel do pai no ensino da expressão emocional. Uma das habilidades mais valiosas que os pais podem ensinar aos filhos é a comunicação emocional. Ensinar a criança a expressar seus sentimentos de forma clara e saudável é essencial para o desenvolvimento da inteligência emocional. O pai tem a oportunidade de ser um modelo de expressão emocional aberta e comunicação honesta, mostrando ao filho que não há vergonha em expressar sentimentos, sejam eles de alegria, raiva, tristeza ou frustração. Os pais podem criar um ambiente onde o filho se sinta à vontade para falar sobre o que está sentindo, sem medo de ser julgado. Isso é feito ao validar suas emoções, ao invés de simplesmente minimizar ou ignorar o que a criança está passando. Quando um pai se senta com o filho e conversa sobre como ele se sente, o que está pensando e como quer reagir diante de uma situação emocional, ele o ensina a expressar suas emoções de forma construtiva, sem medo de repressão ou explosões emocionais. Esse ambiente de comunicação aberta ajuda a criança a entender que a expressão emocional saudável é uma parte natural da vida e uma maneira eficaz de lidar com os desafios emocionais. Ensinar a criança a se comunicar eficazmente também a prepara para relacionamentos saudáveis no futuro, com a capacidade de expressar sentimentos e escutar os outros de forma respeitosa, estabelecendo limites emocionais. Como ensinar a lidar com as emoções de forma saudável. Parte do desenvolvimento da inteligência emocional é aprender a estabelecer limites emocionais e entender quando e como gerenciar as próprias emoções. O pai tem um papel importante nesse processo, ensinando o filho a reconhecer seus sentimentos, mas também a entender quando eles precisam ser controlados. Por exemplo, se o filho está com raiva ou frustração por causa de uma situação, o pai pode ensinar como parar, respirar e refletir antes de reagir impulsivamente. Ensinar a criança a identificar os sinais emocionais e a colocar limites saudáveis em sua resposta emocional ajuda a evitar comportamentos prejudiciais, como explosões de raiva ou isolamento excessivo. Ao mesmo tempo, ensinar ao filho a lidar com suas emoções de maneira saudável envolve validar seus sentimentos, mas também ajudá-lo a perceber que não podemos permitir que nossas emoções dominem nossas ações. Isso ajuda o filho a tomar decisões mais equilibradas, a agir de forma controlada e a ter uma atitude mais positiva e madura em relação aos desafios emocionais que enfrentará ao longo da vida. A importância de ensinar a lidar com a ansiedade e o estresse. A ansiedade e o estresse são realidades que, inevitavelmente, fazem parte da vida. Como pai, você tem a oportunidade de ensinar seu filho a lidar com essas emoções de maneira saudável desde cedo. Ensinar ao filho técnicas para relaxar, como respirar profundamente ou praticar meditação, ajuda a prepará-lo para a média de desafios emocionais ao longo de sua vida. Ao se mostrar calmo e equilibrado em momentos de estresse, o pai serve como um modelo de comportamento. Ensinar a criança que, em momentos de pressão, é importante respirar fundo, focar no momento presente e procurar soluções práticas contribui para o desenvolvimento de uma mentalidade mais resiliente. Além disso, ajudar o filho a identificar o que causa o estresse e como evitar situações de sobrecarga emocional contribui para a construção de habilidades prevenção e de autocuidado.
Isso cria um fundamento importante para um equilíbrio emocional duradouro, que ajudará a criança a enfrentar situações futuras com mais confiança e menos ansiedade. O impacto da paternidade no desenvolvimento da autoconsciência do filho. A autoconsciência é a habilidade de entender os próprios sentimentos, emoções e comportamentos. Ensinar o filho a se conhecer, a entender como suas emoções afetam seu comportamento e suas decisões, é um passo fundamental para o desenvolvimento da inteligência emocional. Pais que dialogam abertamente sobre suas próprias emoções e que expõem suas vulnerabilidades, ajudam o filho a compreender que entender a si mesmo não é algo a temer, mas sim uma prática de autocuidado e crescimento pessoal. O pai pode ajudar o filho a identificar emoções e a verbalizar sentimentos, permitindo-lhe ser mais consciente de suas reações emocionais. Essa autoconsciência fortalece a autoestima e a autoconfiança, e ensina ao filho que suas emoções são válidas, mas também podem ser compreendidas e controladas. Isso permite que ele tome decisões mais equilibradas e saudáveis na vida. Como ensinar o filho a lidar com a culpa e o arrependimento. Em um mundo onde somos constantemente desafiados e expostos a críticas, aprender a lidar com a culpa e o arrependimento é essencial para a inteligência emocional. Os pais, em especial os pais, podem ajudar seus filhos a entender como esses sentimentos podem ser construtivos, ao invés de paralisantes. Quando o filho comete um erro, o pai deve validar suas emoções e ajudá-lo a refletir sobre o que aconteceu. No entanto, o mais importante é ensinar que a culpa não deve ser carregada como um peso emocional constante. O arrependimento é uma chance para aprender e melhorar, e a culpa saudável pode ser um gatilho para o crescimento pessoal. Ensinar ao filho que errar faz parte do processo de aprendizado e que tomar responsabilidades pelos próprios atos é o caminho para a reparação. E o crescimento emocional ajuda a evitar sentimentos destrutivos de autojulgamento e autocrítica excessiva. A influência do pai na regulação emocional do filho. A capacidade de regular as próprias emoções é uma das características mais importantes da inteligência emocional. O pai desempenha um papel vital em ajudar seu filho a aprender como gerenciar suas emoções de forma equilibrada. Isso inclui ensinar o filho a lidar com a raiva, o medo, a ansiedade e até a felicidade intensa, de maneira que não prejudique os outros ou interfira em suas responsabilidades. Por exemplo, quando um filho está com raiva ou frustração, o pai pode mostrar ao filho como parar e refletir antes de reagir de forma impulsiva. Técnicas simples, como respiração profunda ou contar até 10, ajudam a criança a acalmar a mente e a controlar a reação emocional. O pai deve também demonstrar respostas emocionais equilibradas em suas próprias interações, modelando o comportamento desejado. A regulação emocional não é sobre suprimir sentimentos, mas sobre encontrar maneiras saudáveis de expressá-los e controlá-los, para que o filho aprenda a se manter centrado mesmo diante de adversidades emocionais. A construção de relacionamentos saudáveis. O papel do pai no ensino de empatia e respeito. Um dos maiores legados emocionais que um pai pode deixar para o filho é o ensino de como construir e manter relacionamentos saudáveis. A empatia e o respeito são valores centrais para que o filho aprenda a lidar com outras pessoas de maneira equilibrada e respeitosa. O pai tem um papel fundamental em mostrar, através de suas próprias ações, o que significa tratar os outros com dignidade, respeitar as diferenças e se preocupar com o bem-estar do próximo. Ao demonstrar empatia em situações cotidianas, como ouvir o outro sem julgamentos, o pai ensina ao filho que a escuta ativa e a compreensão emocional são fundamentais para o sucesso nos relacionamentos. Além disso, modelar comportamentos respeitosos e ensaiar conversas abertas sobre a importância de respeitar os sentimentos e os limites dos outros ajuda o filho a valorizar a construção de relações saudáveis, seja com amigos, colegas de trabalho ou parceiros românticos no futuro.
O papel do pai no desenvolvimento da inteligência emocional do filho. O desenvolvimento da inteligência emocional é fundamental para o sucesso e bem-estar de uma criança. E o pai desempenha um papel crucial nesse processo, desde o autocontrole emocional até o ensino de empatia e a regulação das emoções. Os pais são os primeiros modelos para os filhos aprenderem como lidar com suas emoções de maneira saudável e eficaz. A paternidade é uma jornada contínua de ensinar, orientar e exemplificar comportamentos emocionais equilibrados, preparando os filhos para se tornarem adultos emocionalmente inteligentes e bem-sucedidos nas suas relações pessoais e profissionais. Ao ser um modelo de autoconsciência e resiliência emocional, o pai ajuda a construir um legado de inteligência emocional que impactará o filho por toda a sua vida. Como você tem contribuído para o desenvolvimento emocional do seu filho? Quais estratégias você utiliza para ensinar autocontrole, empatia e expressão emocional saudável? Compartilhe suas histórias e dicas nos comentários e inspire outros pais a criar filhos emocionalmente equilibrados. Se você acredita que a inteligência emocional é a chave para o sucesso de seus filhos, inscreva-se no canal e continue essa jornada conosco. Vamos fortalecer a paternidade e garantir que nossos filhos se tornem adultos emocionalmente inteligentes, resilientes e prontos para enfrentar o mundo com confiança.